Bom dia, querido irmão. Bom dia, querida irmã. Que a presença do Espírito Santo encha o seu coração logo nas primeiras horas deste dia. Acalme seu coração agora. Antes de tentar entender o que está acontecendo, respire fundo e lembre-se: Deus ainda está no controle. Nada fugiu das mãos dele, mesmo quando tudo parece desorganizado dentro de você. O céu não entrou em pânico e o mesmo Deus que sustentou o ontem está sustentando o hoje. Filipenses 4, 6, 7 nos convida a algo que o mundo não entende facilmente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse texto não é uma simples recomendação, é um abraço de Deus para os dias em que o peito aperta e a mente não para. Paulo não escreveu essas palavras num momento fácil. Ele estava preso, isolado, incerto sobre o futuro e mesmo assim falava de paz. Não uma paz que vem de fora, mas uma que vem de dentro. A paz de Deus, que guarda o coração quando nada mais parece seguro. Talvez você tenha acordado hoje com o coração acelerado, preocupado com o que pode acontecer, cansado de esperar respostas, com medo do que ainda nem chegou. Mas Deus te diz: acalme seu coração agora. A ansiedade tenta te fazer correr na frente de Deus, mas o amor dele te chama de volta para o lugar certo, a presença. Senhor, ensina-me a descansar em ti. Tira de mim o peso de querer controlar o que só tu podes resolver. Faz o meu coração confiar, mesmo quando não entende. Sabe, a oração contra a ansiedade não é uma fórmula mágica, é um encontro real. Não é sobre repetir palavras, mas sobre abrir o coração. É dizer a Deus: Pai, eu não aguento mais carregar isso sozinho. E é nesse momento de sinceridade que ele começa a agir. A ansiedade nasce quando o futuro grita mais alto que a fé. Mas a fé sussurra: Deus já está lá. Você não precisa saber o que vai acontecer. Só precisa saber quem vai estar com você. Há histórias na Bíblia que nos lembram disso. Quando Ana orou em lágrimas pedindo um filho, o texto diz que ela se levantou e o seu semblante já não era mais triste. Nada havia mudado por fora, mas dentro dela algo foi restaurado. Esse é o poder de falar com Deus. O mundo pode continuar o mesmo, mas o coração muda. E talvez seja exatamente isso que o Senhor quer fazer com você hoje. Não mudar as circunstâncias primeiro, mas mudar a forma como você as enxerga. Acalmar o coração é o primeiro milagre que Ele quer realizar antes de qualquer outro. Senhor, eu te entrego as preocupações que me tiram o sono. Eu te entrego o que não posso controlar. Toma o lugar que a ansiedade tem ocupado dentro de mim. Enche o meu coração com a tua paz, aquela que o mundo não entende, mas que transforma tudo. A Bíblia não diz não sinta medo, mas diz não ande ansioso. Isso significa que sentir é humano, mas viver dominado pelo medo é uma escolha, e Deus te oferece uma alternativa: descansar. Descansar não é desistir, é confiar. É olhar para o amanhã e dizer: mesmo que eu não veja, sei que Deus já está lá cuidando. Talvez você esteja esperando uma resposta que não chegou. Talvez uma porta que parecia certa se fechou. Ou quem sabe o coração está cansado de recomeçar tantas vezes. Mas o Senhor te diz: acalme-se, eu sei o que estou fazendo. Você não precisa entender tudo, só precisa permanecer. Imagine o coração como um mar agitado. A cada preocupação, uma onda se levanta. Mas quando Deus fala, o vento se cala e as águas se aquietam.
Ele continua sendo o mesmo que acalmou a tempestade no mar da Galileia. Hoje, Ele quer acalmar o mar dentro de você. Senhor, fala comigo através da Tua paz. Que o Teu Espírito me ensine a descansar, mesmo quando o mundo pede pressa. Guarda meus pensamentos, protege minhas emoções e coloca ordem no meu interior. Quando você ora, o céu não fica indiferente. A Bíblia diz em Salmo 34:17: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Deus ouve o seu clamor. Mesmo quando as palavras não saem, o Espírito Santo traduz seus gemidos em oração diante do Pai. Então, respire agora. Deixe o peso sair aos poucos. Feche os olhos por um instante e imagine Deus cuidando do que você não consegue tocar. A paz dele não é teórica. É uma presença real que envolve, acalma e renova. O que te preocupa hoje pode ser o mesmo motivo pelo qual, amanhã, você vai agradecer. Porque Deus nunca desperdiça uma dor. Ele transforma cada uma em aprendizado, em fortalecimento e em testemunho. E quando você começa a crer nisso, o coração se aquieta. A oração deixa de ser um pedido e passa a ser um descanso. Você não ora mais para controlar, ora para confiar. Senhor, se for da Tua vontade, muda o que precisa ser mudado. Mas, se não for o tempo ainda, muda o meu coração enquanto espero. Ensina-me a Te adorar mesmo quando não entendo o caminho. Acalme seu coração agora, porque Deus não está distante. Ele está aqui, no exato momento em que você ouve essas palavras. E Ele sussurra: confie, eu estou cuidando. Acalme seu coração agora, porque Deus sabe exatamente onde te encontrar, mesmo quando você não sabe como se levantar. Às vezes, o coração não precisa de respostas, precisa apenas de um refúgio. E esse refúgio não está em pessoas, nem em planos, nem em promessas humanas. Está em Deus. Há momentos em que tudo parece silencioso e a mente começa a questionar: será que Deus ainda está me ouvindo? Mas o silêncio de Deus não é ausência, é cuidado. É Ele preparando o terreno, enquanto o seu coração aprende a esperar. O profeta Habacuque viveu um tempo de grande confusão. Nada fazia sentido. As coisas pareciam fora de controle, e ainda assim ele declarou: mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda assim me alegrarei no Senhor. Habacuque 3:17-18. Esse é o coração que descansa, aquele que confia mesmo quando não vê. A verdadeira oração contra a ansiedade nasce daí, do lugar em que a fé vence o medo e a confiança fala mais alto que o desespero. Senhor, quando eu não entender, ajuda-me a permanecer. Quando eu não conseguir enxergar o amanhã, que eu me lembre que Tu já estás nele. Elias também passou por um tempo assim. Depois de grandes vitórias, ele se escondeu debaixo de um zimbro, desejando desistir de tudo. A ansiedade, o medo e o esgotamento o levaram ao limite. Mas foi ali, no cansaço e na solidão, que Deus o visitou com doçura e sustento. O Senhor não gritou com Elias, ele sussurrou, e esse sussurro restaurou o profeta. Deus não veio com julgamento, veio com cuidado. Ele não disse: reaja. Ele disse: descansa e come, porque ainda há caminho pela frente. E talvez essa seja a palavra para você hoje. Ainda há caminho pela frente. Mesmo que a vontade seja parar, há um Deus que prepara pão fresco e renova o emocional para continuar. Acalme seu coração agora, porque Deus não terminou a obra que começou em você. O que hoje parece pausa é preparação. O que agora dói, amanhã vai florescer em testemunho. Em Lucas 10, encontramos Marta e Maria. Marta estava ansiosa, tentando dar conta de tudo. Maria escolheu parar,
sentar-se aos pés de Jesus e ouvir sua voz. E Jesus disse: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Mesmo tom de ternura ecoa hoje para nós. Às vezes o nosso corpo está em movimento, mas a alma está exausta. A oração é o momento de sentar-se aos pés do Mestre. É o instante em que o barulho da mente silencia e a voz de Deus se torna audível novamente. Senhor, quero ser mais como Maria. Quero aprender a parar, a respirar, a ouvir. Quero trocar a correria pela tua companhia e o medo pela tua presença. O mundo grita para que a gente se apresse, mas Deus sussurra: descanse. O inimigo quer que você se afogue em pensamentos, mas o Espírito Santo quer te ensinar a flutuar sobre as águas da fé. Há uma paz que não depende de circunstâncias e ela está disponível agora mesmo, no exato momento em que você decide entregar. E talvez o maior desafio não seja orar, mas soltar. Soltar o controle. Soltar as preocupações, soltar o que você não consegue resolver. Porque a ansiedade se alimenta do que você insiste em segurar. Mas quando você entrega, ela perde a força. Senhor, eu te entrego o que me prende. Eu te entrego o que não entendo. Eu te entrego até o que dói. Porque sei que nas tuas mãos tudo se transforma. Quantas vezes você já tentou resolver algo sozinho e só se cansou mais? Deus não quer que você prove força. Ele quer que você experimente descanso. E o descanso vem quando você entende que não precisa mais lutar para segurar o que Deus está te pedindo para soltar. Acalmar o coração é um ato de fé. É dizer, eu não preciso de garantias, preciso de Deus. E quando essa decisão acontece, a alma encontra repouso. Talvez você esteja ouvindo isso à noite, tentando dormir, mas o pensamento não para. Ou talvez esteja no meio do dia, tentando esconder o cansaço com um sorriso. Deus te vê. E Ele não apenas te vê, Ele se aproxima. O Espírito Santo é especialista em acalmar tempestades internas. Ele sopra vida nova onde o medo morava. Ele te ensina a respirar esperança outra vez. Senhor, vem agora com a tua paz. Toca onde ninguém mais pode tocar. Fala onde as palavras humanas não chegam. Traz leveza à minha mente e descanso à minha alma. A paz de Deus não é a ausência de problemas, é a presença dele em meio a eles. Ela é como um rio sereno que atravessa as montanhas da aflição sem perder o curso. É suave, constante e profunda. E quando essa paz te encontra, ela guarda o coração. É isso que Filipenses 4:7 promete. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa palavra guardar vem da ideia de um vigia. É como se a paz fosse um guarda espiritual, posicionado à porta do coração, protegendo-o dos ataques da ansiedade. Nada entra sem passar por ela. Por isso, quando a mente quiser correr de novo para o futuro, lembre-se, há um guarda na porta. A paz de Deus está de prontidão. Ela te protege do desespero, te defende do medo e te lembra: Deus está presente. Senhor, obrigado por essa promessa. Obrigado porque a tua paz não é passageira, é constante. Mesmo quando as circunstâncias mudam, tu permaneces o mesmo. Hoje, escolho confiar, escolho respirar tua presença. Escolho crer que, ainda que eu não veja, o Senhor está cuidando de cada detalhe. Acalme seu coração agora, porque o Deus que te sustentou até aqui vai continuar te sustentando até o fim. Ele está cuidando do que te preocupa, trabalhando no que te confunde e preparando o que você ainda nem imaginou. Senhor,
Ensina-me a viver um dia de cada vez, a encontrar paz no presente e a descansar no teu amor. Guarda minha mente, protege meu coração e faz-me caminhar na leveza do teu cuidado. Se esta mensagem falou ao seu coração, siga nosso canal, curta e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra. Tenha um bom dia, na presença de Deus.